7 da noite, a bola vai rolar em São Januário. O Vasco vai ser visitante dentro de casa. Isso aconteceu também na estreia da competição, lembra? O Vasco foi visitante? Isso acontece porque alguns clubes não têm os seus estádios aprovados para enfrentar os grandes clubes. E aí, no caso, o Maricá indicou São Januário. Vai ser isso, tem jeito, e o Vasco vai jogar dentro do seu habitat. Mas isso é só um detalhe, porque no momento o Vasco tem jogado muito bem. No comando Fábio Carille já foram 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados, apenas um sofrido. 2-0 em cima do Madureira, 4-1 em cima da equipe da Portuguesa. O jogo foi em casa. E se o Vasco vencer hoje o Maricá e o Volta Redonda empatar com a Portuguesa, o Vasco assume a liderança do campeonato. Vasco e Maricá são os 2 únicos times invictos. Maricá é o líder com 11 pontos e o Vasco é o terceiro colocado com 9. Então o Vasco vencendo o Maricá, ele assume a liderança. E aí ele olha para o jogo das 8h30 da noite, ou seja, o jogo do Vasco acaba às 9, no primeiro tempo fica secando o Volta Redonda para assumir a liderança. Ah, mas o Volta Redonda vence a Portuguesa. Legal, sábado os 2 times se enfrentam lá no Espírito Santo, numa festa que vai ser a torcida do Vasco. Então se o Vasco não assumir nessa rodada, ele pode na próxima assumir a liderança. Ou até mesmo assumir nessa e dar uma distância na próxima. O Vasco tem time para ganhar dos 2? Claro que tem. Não é soberba, não é falta de humildade, mas nós estamos falando do Vasco, que vai jogar diante do seu torcedor em São Januário, diante do seu torcedor no Espírito Santo. Então, como é que nós não vamos confiar no Vasco? Que deve ter a formação que jogou essas últimas 2 partidas. Ah, Azevedo, mas pode poupar algum jogador? Pode. 1, 2, não acredito 3, 4, 5, não tem. Time misto, time reserva não tem a menor condição. O regulamento não permite o time reserva. O Vasco vai com o que tem de melhor. Pode entender que o Jair e o Paulinho, por exemplo, que vem de uma cirurgia, uma inatividade e tal, devam ficar de fora. Ok, mas não vai tirar para não botar mais. Não, esquece. Até porque vai a liderança. Acabei de falar, torcedor, não faz sentido. Meninos Zucarello está relacionado, assim como o Helder, 2 jogadores destaques da base do Vasco da Gama, para começar a ganhar rodagem. Né? O Vasco sempre teve no seu DNA jogadores da base. Que bom que o Fábio Carille está fazendo isso, porque ele já fez em outros clubes, mas era acusado por alguns torcedores de não usar a base, já está usando. Mas, mesmo assim, existem jogadores que já estão até pedindo passagem no time titular. É que o time titular está ajeitadinho. Como é que você encaixa o Maxime Domingues, por exemplo, no time? Hugo Moura. Os jogadores têm entrado bem. Como é que faz? Lucas Freitas, daqui a pouco vai pedir passagem também na zaga. O Lucas Oliveira está bem. Como é que faz para poder resolver isso? Voltando a falar sobre o jogo de hoje. A importância do jogo de hoje. Dar conjunto. O meio-campo do Vasco é um meio-campo que nunca tinha jogado junto. Jair e Paulinho muito pouco, se machucaram. Coutinho não jogou com esses 2 e o Tietchan acabou de chegar. Então 4 peças que mal se conhecem. Estão treinando. E esse conhecimento, ele passa pelo seguinte: quando você conhece o teu companheiro de time, cara, você não precisa nem olhar. O Gerson Canhotinha de Ouro, um beijo, Canhota, te amo, meu irmão, fala muito isso. Falou, cara, eu e o Jairzinho tínhamos um entrosamento no Botafogo, que quando a gente foi para a seleção, eu já sabia o movimento que ele ia fazer. Se eu ameaçasse lançar por onde ele entrasse, era nas costas, era pela frente, podia jogar no ponto futuro. O lançamento, porque eles já se conheciam do clube, já tinham um entendimento. Então, assim, isso vem com o tempo. Isso demanda tempo para acontecer. E por isso que eu digo, o Fábio Carille tem apenas 2 jogos. Não faz sentido você tirar 3, 4 titulares hoje. Você pode assim, ó, vou começar com o time, mas, gente, no intervalo eu devo tirar você e você. Já, vamos poupar. Falando em mercado da bola, né? Lembrei do mercado KTO hoje, meio-dia. O Esforço e o Capaz são 2 jogadores, e o Jean também, os 3, e são 3 gringos, né? Que o Vasco está tentando negociar ainda nessa janela. Lembrando que cada país tem a sua data. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode contratar até o dia 28 de fevereiro. Na Premier League, por que eu falo Premier League? Evangelos Marinax, Nottingham Forest. A janela fecha 31 de janeiro. Na Rússia, se eu não estou equivocado, é 4 de fevereiro. Aí cada país tem a sua data. Mas os principais mercados europeus fecham dia 31.
Acho que Portugal um pouquinho depois, um ou 2 dias. Mas, enfim, tendo como base 31 de janeiro, o seu clube de coração, no caso aqui o nosso, que é o Vasco, pô, cara, posso perder o fulano, o Beltrano? Essa é a data para sair. Mas para chegar, não. Tem uma data maior. E ontem, o Atenção Vascaínos, eu dou crédito, não tem problema nenhum. Trouxe a informação que o Vasco está buscando o Lucas Braga. Eu confesso ter visto muito pouco sobre esse rapaz, que o Fábio Carille conhece, foi jogador dele e tal, mas os números não são empolgantes. Eu quero aguardar para ver se realmente, quero confirmar se está rolando negociação ou não. O Brian Rodrigues ontem jogou pela América do México, a negociação praticamente está encerrada, porque o clube mexicano não aceitou a nova proposta do Vasco. Isso não significa que o Vasco não está no mercado. Sim, o Lucas Braga não tem nada a ver com o Brian, é jogador para ser reserva do Verratti, não é o lado de campo, né? Então não tem nada a ver. Sonhamos com o Brian, acordamos com o Lucas. Vamos começar essas palhaçadas. Tem nada a ver, nada a ver. É lado de campo. O Vasco está buscando ainda esse lado de campo, mas com poucos recursos, né? Sem uma grande competição para atrair o cara. Como é que faz? E com um mercado inflacionado, não é fácil. Não é fácil mesmo. Vamos lá então, minha gente. Deixa eu começar com uma radiografia da Taça Guanabara, né, que vai para a sua 6ª rodada. 3 jogos amanhã, às 19 horas, Maricá e Vasco, em São Januário. Como diz a federação, o mando não é do Vasco, é da federação. O Volta Redonda e Portuguesa, 20h30, lá na Cidade do Aço. E às 9h30 tem o clássico Botafogo e Fluminense. O Maricá lidera com 11 pontos. O Vasco é o segundo, junto com Volta Redonda, na 9ª posição. Com 9 pontos. Então, segunda posição para a Volta Redonda e Vasco, 9 pontos. Na 4ª posição, Nova Iguaçu, com 8. Aí você vem em 5º lugar, você tem um monte de gente. Flamengo, Botafogo, Portuguesa, Flu, Sampaio e Boa Vista com 6 pontos. E na 10ª posição, Madureira com 5. O último colocado é o Bangu com apenas 1 ponto. E vamos ter casa cheia amanhã em São Januário. Vasco e Maricá, 7 da noite, apita o Wallace Rufino. O Wallace Rufino apita, o VAR é do Paulo Renato Coelho. Então, são essas as primeiras informações. Deixa eu trazer, então, informações do Serginho, que o Vasco oficializou a saída dele hoje. Ele vai para a Turquia, rescindiu o contrato de maneira amigável e ele jogou 19 jogos pelo Vasco, marcou 2 gols. E talvez o gol mais importante dos últimos tempos para o Vasco da Gama, ele marcou contra o Bragantino, aos 38 minutos do segundo tempo, em 2023, e a torcida do Vasco comemorou mais do que o Palmeiras, que tinha sido campeão. Por quê? Porque foi um gol que salvou o Vasco de não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso seria um fracasso muito grande voltar à Série B neste momento. Então o Serginho tem serviços prestados, segue a vida, boa sorte para ele lá na Turquia. Outra negociação envolve o lateral esquerdo, o Leandrinho, que está lá na seleção sub-20, e vai para o Al-Shabaab. E o Al-Shabaab perdoando aí a dívida que tem com o Vasco. O Vasco tem com eles do meia Paulinho, que é hoje um dos destaques da equipe. Então achei que se trata de um bom negócio e então tem essa informação. O atacante Lucas Braga, trouxeram meus amigos do Atenção Vascaínos, 28 anos, atleta do Santos, trabalhou com o Fábio Carille em 23 jogos, indicado pelo próprio treinador atual do Vasco. O clube pode envolver jogadores também para ter esse atacante, para completar o elenco vascaíno, Até porque o Adson, por enquanto, fora de combate, e o David só lá pelo meio do ano. Gente, tem muitas pessoas me perguntando,
Wellington, e como tem esse negócio da 777, do Vasco, da SAF, né, do Grego, e a gente tem uma informação de que o julgamento previsto para amanhã, que envolvia a 777 e a Vasco SAF, esse julgamento foi retirado de pauta a pedido do novo escritório de advocacia contratado pela empresa americana aqui no Rio de Janeiro. Eles querem um pouco mais de prazo para analisar mais a questão envolvendo a Vasco SAF, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a 777, porque eles têm 33% das ações já adquiridas e pagas, né? Então, eles não vão e nem querem perder o dinheiro já aplicado no Vasco da Gama, dinheiro já investido no clube. E esse julgamento está previsto para uma próxima data ainda a ser marcada. Sobre o jogo contra o Maricá, eu te digo que vai ser um jogo bastante interessante. O Vasco deixou uma ótima impressão diante da equipe da Portuguesa, naquele resultado de 4-1. Vai repetir o time, o Fábio Carilli, até para dar entrosamento à equipe com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Lucas Oliveira e o Lucas Piton. No meio-campo, Jair, Tietê, Paulinho e o Felipe Coutinho. Na frente, o Alex Teixeira, junto com o Pablo Verrete. Então, é esse o time que o Vasco vai colocar em campo, salvo qualquer problema de última hora, mas até para que ganhe mais rodagem, mais entrosamento e desenvolver a parte física também. E com certeza o Fábio Carilli vai utilizar as 5 substituições, até porque ele vai querer o Paê no time, mas não abre mão de ter o Felipe Coutinho. Então, torcedor vascaíno, já deixa aí seu palpite para esse jogo, né, contra o Maricá em São Januário, hoje à noite. Também compartilha o vídeo com mais amigos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.